O que é o despertar da consciência? Afinal, será que nós estamos despertos? Será que a humanidade atual está desperta ou está despertando? Para que a gente possa entender verdadeiramente o que é o despertar da consciência e quais são as próximas etapas no processo evolutivo da própria humanidade, nós precisamos entender o que é consciência. Nós precisamos entender o que são os nossos corpos. Nós precisamos entender o que é a vida e a razão pela qual nós estamos aqui. Nós precisamos entender quem verdadeiramente nós somos e quem nós achamos que somos, mas estamos longe de ser. Nós temos que entender a diferença entre o homem e os animais. É a diferença entre a pedra e os vegetais. Nós temos que entender Gaia como um planeta consciente. Enfim, muita coisa interessante, e hoje os nossos estudos vão estar pautados no despertar da consciência, nesse nosso despertar individual, fundamental para que a gente encontre em nós a felicidade, para que a gente encontre a prosperidade, para que a gente continue crescendo dentro da nossa trajetória espiritual. E vamos falar também da questão da consciência global, do despertar global. Enfim, muita coisa muito importante e muito bacana, e eu convido você que se interessa por esses assuntos a estudar aprofundadamente, a partir deste momento, este tema que é maravilhoso. E, gente, se você quiser participar do nosso grupo de WhatsApp, onde a gente sugere temas, discute um pouquinho mais a fundo tudo que a gente passa por aqui, será muito bem-vindo. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores. Despertandopessoas.com/seguidores e faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se. Inscreva-se agora, já deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe ativado o sininho. Mas muito bem, vamos falar desse tema hoje, que é um tema fundamental e que as pessoas não conseguem entender a fundo, tem uma grande dificuldade, porque, de fato, esse tema que nós vamos tratar, do despertar da consciência, ele é o tema da razão da existência da humanidade no planeta Terra, nesta fase evolutiva. É muito mais profundo do que parece. Então, em primeiro lugar, o que é consciência? Existe um grande erro em muitos entendimentos científicos que estão começando a mudar, principalmente agora com a física quântica, que entendia que a matéria teria gerado a vida. Então, que a matéria, conforme a matéria estava aqui no planeta Terra, ela sofreu movimentações que a ciência não sabe explicar quais foram. A ciência imagina que isso foi no mar, num caldo no mar, que foi criando ali proteínas, foi criando uma série de condições para a vida, sem que a ciência saiba que condições seriam essas exatamente, a não ser de calor, temperatura, etc. E que então teria surgido o primeiro micro-organismo vivo e que dali teria surgido a vida. Que esse micro-organismo vivo que a ciência, a partir desse caldo do mar quente da Terra, colocou ali, fez surgir sem querer a ajuda da espiritualidade. Enfim, esse micro-organismo foi crescendo, desenvolvendo, ele acabou se transformando em seres pluricelulares, acabou se transformando então em células capazes de fazer fotossíntese e, portanto, captar a luz do sol e ter essa energia e transformar em oxigênio. E aí foram criando as plantas, inicialmente pelos plânctons, as plantas, isso foi desenvolvendo, criou os peixes, foi desenvolvendo, e criou os répteis, os anfíbios, os mamíferos e tudo que existe na Terra. Bom, essa explicação simplista da ciência, ela parte do princípio de que quando, lá na frente, o homem acabou sendo criado pela própria matéria, pelo acaso, e o homem, então, passou a ter consciência, foi por fatores de uma organização celular, cerebral, que dê consciência ao homem. Essa consciência, hoje a física quântica, graças a Deus, a ciência está evoluindo, saindo da época das cavernas, onde ela ficou engessada nos últimos 2 séculos. A física quântica já começa justamente a demonstrar e entender que não é nada disso. É o contrário. É exatamente o contrário.
primeiro existe a consciência. E a consciência é que vai criar a matéria. Por que é importante a gente falar isso? Porque é importante a gente perceber que tudo no universo é consciência. Se a gente pegar, por exemplo, a história do Big Bang, né? Ou seja, toda a teoria do Big Bang. O que acontece? Você tem, da mesma maneira, uma consciência com... Aí nós vamos fazer uma correlação à Bíblia que vai dizer o seguinte, né? No início, né, que tinha nada, mas houve o sopro divino. Houve essa consciência que cria. Essa consciência que tem um desejo, que cria matéria, que desenvolve, que traz para a densidade desta dimensão material as células, os átomos, aquilo que a gente conhece que existe como matéria. Quando Deus cria este universo, ele cria toda a matéria que existe, toda a matéria, estamos falando da matéria, tá? Não estamos nem falando do espírito, ainda da matéria, ela faz parte da consciência de Deus. Assim como o nosso espírito também, conforme o espírito é criado, ele faz parte da consciência de Deus, ele é uma gota de Deus, por assim dizer. Quando fala-se que nós somos a sua imagem e semelhança, nós somos da mesma natureza de Deus. A nossa alma, nosso espírito tem a mesma natureza, porque nós somos da origem de Deus. Assim como a matéria, ela tem a mesma natureza de Deus, porque a origem é Deus. Você não tem como criar uma coisa de uma natureza diferente daquilo que a criou. O que cria, empresta a sua natureza às suas criaturas. Então, nesse momento, a gente começa a entender que tudo que é material, toda a matéria ao nosso redor, ela é consciência. Porque ela tem essa natureza de consciência. Nós vamos estreitar esse conceito de consciência para a gente entender um pouco melhor. Mas vamos começando a entender do princípio aqui. A matéria, ela é consciência, porque ela faz parte de uma consciência maior. Ela é uma criatura, ela é um desdobramento de uma consciência muito maior. Essa consciência muito maior criou a matéria, e esta matéria, então, vai se transformando, essa consciência vai trabalhando, e essa consciência vai evoluindo. Dentro de nós, na nossa essência, nós temos a grandeza absoluta, como se nós fôssemos deuses, porque somos parte de Deus, então nós somos Deus. Mas nós, na matéria, nessa densidade, nós temos como que véus que vão fazendo a gente se separar, vai se separando e vai se esquecendo de toda a sabedoria que Deus tem, de toda a grandeza, de todo o amor que Deus tem, de todos os propósitos do universo, de todo o conhecimento universal. A gente vai se separando para que a gente possa, nesta consciência densificada e individualizada que nós estamos aqui, ter experiências na matéria. Conforme a gente vai evoluindo, esses véus vão saindo e nós vamos nos tornando espíritos que vão recuperando toda aquela sabedoria, cada vez maior, sabedoria, experiência, crescimento, cada vez maior sobre toda a vida, sobre todo o universo, sobre tudo que existe. E nós vamos então evoluindo, cada vez mais espiritualizados e menos materializados. É um processo longo, é um processo maravilhoso, é um processo que vai passo a passo, através de diferentes vidas, diferentes encarnações, diferentes momentos. Esse preâmbulo que eu estou falando aqui para vocês sobre o que é consciência é muito importante para que a gente venha a entender o despertar da consciência dentro do homem. O que efetivamente é esse despertar? E eu quero então convidar vocês, a partir desse momento, a gente entender melhor esse despertar, que é quando nós vamos despertar para a nossa consciência divina dentro de nós, para o nosso espírito dentro de nós, para a nossa grandeza, para a nossa sabedoria, para tudo aquilo que a gente é capaz de fazer, infinitas possibilidades quânticas, e vamos despertar para o fato não só do que nós somos e da grandeza que podemos relembrar, tirar véus para ser, como também vamos, nesse despertar, perceber tudo aquilo que nós não somos. E isso talvez seja a parte mais difícil nesse estágio de evolução humana. A gente percebeu que a gente não é. A gente sabe muito pouco, ou quase nada sobre o que a gente é. Mas a gente se ilude demais, acreditando sermos aquilo que a gente definitivamente não é.
E é esta ilusão de acreditar que somos o que não somos que traz para as nossas vidas sofrimento, tristeza, dificuldades, depressão, doenças, tudo aquilo que a gente conhece como ruim, que nós rotulamos como ruim, vem justamente desta ausência de conhecimento, ou seja, desta ausência de despertar. Quanto mais a gente desperta para o que nós não somos também, mais a gente encontra felicidade, completude em nossas vidas. Então vejam o tamanho da importância desse despertar da consciência. Vale mencionar aqui alguma coisa, se a gente pegar, por exemplo, Kardec, se a gente pegar Leon Denis, né? Leon Denis, ele falava assim, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Ele vai mostrando aqui justamente essa mesma ideia de que nós estamos numa crescente evolutiva de consciência, é uma expansão de consciência cada vez maior. Mas que a gente só vai entender essa expansão de consciência quando a gente passar por entender os reinos da natureza. Reino mineral, vegetal, animal, hominal e os próximos reinos. Ou seja, a gente entendeu todo. E é nesse objetivo de tentar entender o todo que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui a gente começa a entender efetivamente o que é realmente a nossa vida, o que realmente estamos fazendo aqui, quem verdadeiramente somos e o despertar da consciência. Se a gente não entender isso aqui, nós não vamos entender nada da vida. Nós, seres humanos, nós podemos nos separar em absolutamente dois. Uma coisa chamada nosso espírito, a outra coisa chamada nosso ego. Quando eu falo de ego aqui, o conceito de ego ele varia muito dependendo se você está falando do conceito psiquiátrico, psicológico, conceito médico, conceito espiritual, conceito filosófico, conceito, enfim. Então, para efeitos aqui do nosso estudo Despertar da Consciência, o ego nosso é tudo aquilo que não é o nosso espírito, tudo que não é a nossa essência, a nossa consciência interna. O ego é tudo aquilo que a gente acha que é, mas não é. Lembra aquilo que que eu comentei, né? Aquilo que a gente precisa descobrir que nós não somos, para que a gente possa despertar. O que é esse ego? Vamos tentar começar a entender o que é esse ego, que ele está composto aqui dos nossos corpos. Então, você vê na figura aqui, né? O corpo material, nosso corpo energético, emocional, mental, todos eles, apesar da gente falar que são nossos corpos e a gente fazer tantas coisas com eles e viver com eles, etc, etc, nós vamos começar a entender que eles fazem parte do ego, não da nossa consciência interna. E que nós precisamos começar a aprender a separar tudo isso uma coisa da outra. Pois muito bem, o que é efetivamente este ego e por que ele existe? Quando Deus criou esse universo, voltando ali ao Big Bang, era necessário que essa criação acontecesse e que esse universo ele pudesse sobreviver sozinho. Ou seja, que ele pudesse se desenvolver, evoluir seres, evoluir espécies, evoluir planetas, galáxias, tudo mais de uma forma automática, sozinho. Ou seja, e principalmente que ele pudesse sobreviver. Porque não adianta, por exemplo, você fazer, imagina o seguinte, né, que é uma das coisas que os cientistas falam, né, que quando houve o Big Bang, para que você gerasse o universo que nós vivemos, tinham que estar naquele movimento inicial do Big Bang, dentro dele, centenas de regras físicas e matemáticas perfeitas, para que a vida exista como ela existe hoje. Ou seja, para que tudo exista como existe hoje, tem que haver situações exatas. Então, por exemplo, a lei da gravidade, ela não poderia ser um pouco maior, porque um pouco maior ela trairia tudo de novo muito rapidamente e o mundo voltaria de novo a deixar de existir o universo. Se ela fosse menor, então as coisas se espalhariam demais e as células e os átomos, todo mundo se separaria demais e a gente não teria corpos, não teria possibilidade de agregar matéria, criando pessoas, animais, planetas, etc.
Isso apenas para a lei da gravidade. Mas para todas as leis físicas e universais, centenas delas, nós falamos mais matemáticas, nós temos a perfeição para que o universo seja criado como foi criado. Então, assim, junto com esse Big Bang, dentro dele existem milhares de regras e de leis universais. Nós já discutimos muito essas leis universais aqui no nosso canal, sempre estamos discutindo, falando sobre elas, que são leis o quê? São leis universais, são leis que existem, queira você ou não, que já foram colocadas por Deus na criação do universo. E o universo funciona com estas leis. Se a gente compreende essas leis e a gente segue elas, a gente vive de acordo com elas, é como se a gente vivesse a favor da corrente, a favor da maré. Nossa vida deslancha. Se você não compreende as leis universais e quer viver de forma contrária a elas, é como se você quisesse viver contra a maré, contra a corrente. E a tua vida não anda para frente, não consegue se desenvolver. E por isso a importância de nós entendermos as leis universais, inclusive as físicas. O que a ciência descobrindo o foguete? É porque a ciência entendeu a lei física, mecânica, elétrica, e aí, respeitando as leis, nadando conforme a corrente, você faz um foguete. Agora, se você quiser fazer um foguete indo contra as leis da mecânica, elétrica, gravidade, etc., você não vai sair do lugar. Você vai gastar tempo e dinheiro e não vai conseguir absolutamente nada. Isso vale para tudo, absolutamente tudo na vida. Então, Deus criou esse universo com várias regras, muita inteligência no meio, né, uma inteligência suprema no meio, para que o universo não apenas existisse na hora do Big Bang, mas que ele continuasse existindo. Porque não adianta a coisa aparecer, como muitos cientistas comentam. Se ele aparecesse, mas as regras fossem diferentes, ele podia desaparecer no segundo seguinte. E nada disso poderia ser criado. Mas o universo, Deus sabia, nesta dimensão, precisava existir por bilhões, trilhões de anos, sabe-se lá quanto tempo, para que pudessem ser formadas galáxias, planetas, desenvolver consciência, expandir consciências, muitas coisas acontecendo. Tinha que haver muitas coisas em muito tempo, então esse universo tem que sobreviver. E ele tem que se mexer para criar tudo isso. Tudo isso está nas leis universais. Bom, quando a gente vai para um átomo, a gente chega num átomo, nós vamos perceber o seguinte, que esse átomo, ele vamos imaginar ali o átomo como núcleo, tá? Vou pegar um exemplo aqui de átomo, mas isso vale para tudo também. O núcleo nós temos dentro do núcleo os prótons e os nêutrons. E em volta no núcleo, por assim dizer, né, nessa configuração aí clássica do átomo, nós temos os elétrons em volta do núcleo. Pois muito bem. Esse átomo, ele existe desde que o universo foi criado. Ele pode ganhar ele pode fazer combinações, ele pode aumentar o seu núcleo mudando de um elemento químico para outro, ele pode, enfim, tem ali as suas mudanças dentro dessa evolução, mas toda essa forcinha, esse sistema existe desde que o universo foi criado. Os átomos estão aí desde que o universo foi criado, os mesmos, apenas interagindo com uma energia eterna, com uma coisa que a ciência não sabe explicar, como é que essa energia do átomo, essa energia das coisas, não acaba. Essa energia é um átomo, porque para o próprio elétron, o elétron está girando em torno do átomo. Se esse elétron, o correto é o quê? Que ele gaste uma energia para girar. Se ele gastar essa energia, ele vai perdendo velocidade. Perdendo velocidade, ele volta para o núcleo. E então ele entraria dentro do núcleo e deixaria de existir. Isso não acontece, porque esse elétron não perde eletricidade, não perde, né, energia. E é uma outra coisa, entre várias, que a ciência não sabe explicar. Mas, enfim, faz parte das leis universais para criar esse universo. Esse átomo, ele precisa sobreviver. Então, um átomo de hidrogênio existe sozinho, mas de repente ele pode se combinar com outro de hidrogênio, faz trabalhando com hélio, ele junta com oxigênio, forma uma molécula de água, e assim ele vai se desenvolvendo. E ele tem em si a capacidade de não ser destruído e de se desenvolver. Então, aquele átomo que inicialmente é um átomo de hidrogênio, de repente ele se transforma em outros elementos químicos, foram se desenvolvendo, que criaram moléculas, foram se desenvolvendo. Mas vejam, eles têm em si as regras para a sobrevivência.
Então eles se combinam de uma maneira que ele vai ser melhor, que ele vai sobreviver mais. Ele não se combina de uma forma que ele pode se destruir, ele se combina de uma forma que ele possa se fortalecer. E assim a natureza vai acontecendo. Não é só o átomo, tudo. Então, um planeta, a gente pega o planeta Terra, ele está em volta do Sol numa órbita específica, numa velocidade específica, que permite com que ele exista aqui por bilhões de anos nessa órbita, podendo conhecer, ter sua experiência enquanto trafega pelo universo, livre. Tudo é assim. Se a gente chegar numa célula, a gente pega uma célula, o que tem essa célula? Essa célula tem dentro dela uma programação fantástica que faz com que ela possa... Você não consegue enxergar ela fora do microscópio. Mas essa célula, ela é capaz de se alimentar. Ela não tem boca que nem a nossa, mas se alimenta, de excretar. Ela tem capacidade de se reproduzir, criar novas células. Ela se organiza. Ela pode ser uma célula-tronco e se transformar em células diferentes, dependendo da situação. Enfim, ela tem dentro dela uma série de leis, uma série de ordens matemáticas e exatas ali que permitem com que ela sobreviva no tempo. O homem, o animal, a mesma coisa, a gente procria. Por quê? Porque é importante nesse programa do universo que uma espécie, como a humana, ou uma espécie de cachorro, de gorila, do que for, ele exista ao longo do tempo, e não apenas no momento, que exista ao longo do tempo e possa ter experiências ao longo do tempo. Isso é fundamental. Como é que você faz para que você consiga fazer isso? Nós estamos falando da matéria, não estamos falando do espírito. Para que a matéria consiga se multiplicar. Então precisa ter regras. Quando a gente chega aqui neste nosso planeta, e não só no planeta Terra, mas com vários planetas da nossa galáxia e galáxias ao redor que são com o mesmo DNA, existe o mesmo DNA, esse DNA, ele é... O que é o DNA dentro da célula? Ele é um software. É um software que vai determinar tudo que a célula vai fazer, inclusive se procriar para virar um corpo de homem, por exemplo, para se alimentar, para tudo mais, para ter todas as regras necessárias dentro do DNA para que esse corpo humano consiga sobreviver. Então veja, gente, são duas coisas separadas aqui que é importante que a gente entenda. Uma coisa é a matéria. Então nossos corpos são preparados por leis universais fantásticas para sobreviver. Nosso corpo, não falamos de alma. O corpo sem alma está aqui, preparado para sobreviver. E nós temos do outro lado, numa outra natureza de constituição de criatura, o espírito. O espírito, ele então, como a gente falou, ele tende a evoluir. Ele nasce simples e ignorante e vai evoluindo, vai tirando esses véus para voltar às fontes, para voltar à sua natureza de sabedoria suprema. Esse espírito vai ter experiência na matéria. Esse espírito vai ter experiência não só na matéria nessa dimensão, como em outras dimensões. E vai ter outras experiências e tal. Mas, enfim, esse espírito está tendo certas experiências diferentes das experiências da matéria. Só que quando a gente fala que eles estão, por exemplo, encarnando, estão aqui vivendo no planeta Terra, por exemplo, essa matéria que está no planeta Terra, que está aqui desenvolvendo e reproduzindo, etc., ela vai receber um espírito, outro espírito, são as reencarnações. Vários espíritos diferentes que vão, nesse momento de se acoplar, permitir que um espírito que não é material, ele tenha uma experiência material. Então, esse espírito não material, ele tem uma experiência material através dessa conexão entre matéria e espírito. E essa conexão, então, vai trazer a encarnação, vai trazer uma experiência de vida, como a minha aqui de Daniel, a de você de João, de Paula, de Antônio, de Renata. Certo? Então, ok. Só que estamos falando de duas tecnologias diferentes, por assim dizer. Uma coisa é o espírito, outra coisa é a matéria. Quando elas se juntam aqui, né, nesta vida, aqui nessa dimensão, em algumas outras dimensões paralelas aqui também, enfim, mas não vamos entrar nisso agora. Quando elas se juntam aqui, e elas vão viver juntas, então, uma vida aqui de Daniel, por exemplo, elas têm que trabalhar em conjunto.
Elas têm que trabalhar em conjunto. Aqui começa o problema do nosso espírito. Esse nosso espírito que vem encarnar aqui na Terra ainda é um espírito bastante primitivo, ou é um espírito que ainda já evoluiu muito, mas tem muito para evoluir ainda, muito para crescer. Vamos sair do homem um pouquinho agora, só para a gente deixar mais claro didaticamente de entender, e vamos imaginar que seja o espírito aqui de uma tartaruga. Então, o espírito dessa tartaruga vai encarnar aqui, né? Um espírito que tem uma frequência, uma evolução, é compatível, não é de uma tartaruga, né? Não existe espírito de tartaruga. Um espírito que é compatível à frequência de uma tartaruga na matéria. Então, esse espírito compatível a uma frequência ainda com uma intelectualidade baixa, ainda com uma evolução baixa em vários aspectos, ele vai, então, acoplar dentro de uma corpo de tartaruga. E vai viver como uma tartaruga e ter uma experiência na Terra de tartaruga. Certo? Vai ter essa experiência de tartaruga aqui na Terra. Bom, nesse momento, o espírito e a tartaruga estão juntas. Mas a gente começa a se perguntar, peraí, vocês acham que uma tartaruga, né, se tivermos ali, né, nos bichinhos ali, uma tartaruga, e essa tartaruga vem encarnar aqui no planeta Terra, com um espírito muito ainda pouco evoluído, que está tendo uma frequência tartaruga, uma frequência ainda, uma experiência, uma consciência ainda nesse sentido. Como é que essa tartaruga, a tartaruga, matéria, vai sobreviver, se ela depender do espírito de uma tartaruga, que é um espírito ainda que não conhece, às vezes nunca encarnou na Terra, às vezes não sabe nem o que é ser uma tartaruga. Mas as tartarugas precisam existir, como elas existem no planeta Terra há milhões de anos. Como é que você garante que as tartarugas continuem existindo durante milhões de anos, se quem vai acoplar nela é um espírito que não tem um conhecimento ainda de sobrevivência na Terra? E muitos conhecimentos ela não tem ainda. O que significa isso? A tartaruga, quando ela nasce, né, quem já viu a tartaruga na guerra nascer, então eu já vi, por exemplo, eu estava uma vez aqui na praia aqui de Ana Maria, aqui na Flórida, e lá eles guardam na areia, né, eles vão preservando onde a tartaruga põe ovo para acompanhar para que nasçam os ovos e que as tartaruguinhas possam então nascer. E eu acompanhei um dia, tive muita sorte lá, que nasceu as tartaruguinhas, e é muito interessante, né? Porque é exatamente isso. Elas saem do ovo, primeiro, elas sabem que tem que sair do ovo. Elas estão lá dentro. De repente elas começam, tu acha que é hora de nascer, tô pronta. Então assim, ela tem que sair do ovo. Se ela ficar no ovo, ela morre. Quem disse para ela que ela tem que sair do ovo? Percebam que o espírito dela, esse espírito da tartaruguinha que veio aqui, esse espírito aqui não sabe disso. Ele é primitivo, ele não tem esse conhecimento. Mas quem tem esse conhecimento? A matéria, o ego. O ego da tartaruga, essas leis universais, esse DNA, ele tem esse conhecimento. Então, esse corpo da tartaruga, uma vez que ele está animado por um espírito, que ele precisa estar animado por um espírito para funcionar. É como se, né, porque aqui nós vamos ligar uma parte eletromagnética, energética, para que o corpo da tartaruga funcione. Mas o corpo da tartaruga, ele vai ter autonomia na tartaruga, praticamente em todas as decisões da tartaruga. Praticamente em todas, vamos entender isso. Então, vamos lá. Então, a tartaruga, ela falou, preciso sair do ovo. Ela sabe, o corpo sabe, a matéria sabe, porque se eu não sair do ovo, não existirão mais tartarugas. Então, a matéria criou tecnologia para que ela saia do ovo que está lá no DNA. Então, o corpinho da tartaruga começa a se mexer, e bicar e quebrar para sair do ovo. Mas vejam, não é o espírito da tartaruga que veio sabendo, olha, quando eu chegar lá na matéria, no corpo da tartaruga, a primeira coisa que eu tenho que fazer é quebrar o ovo. Não, ele não veio com essa instrução, ele não tem essa instrução. No máximo, se ele já foi tartaruga em outras encarnações, ele pode ter um conhecimento, né, ou seja, de uma experiência que ele teve, mas ele não tem esse conhecimento. Quando ela quebra o ovo, então quem quebrou o ovo? O espírito ou a matéria? A matéria quebrou o ovo, a consciência da matéria quebrou o ovo. E a tartaruguinha sai, então, do ovo.
Quando ela sai do ovo, é fantástico, porque ela tem que ir para o mar, ela tem que ir para a água. Ela sabe que lado está a água. Eu fiquei acompanhando, não tinha tartaruga que saía para o lado errado. Todas saíam para o lado certo, o lado do mar. E o mar estava lá, alguns metros de distância, que não dava nem para elas se enxergarem. Como é que elas sabem que o mar está lá? É uma loucura. É uma loucura. Eu não sei como é que ela sabe. Eu mesmo não sei. Imagina vocês o espírito dessa tartaruguinha se ela sabe onde está o mar. Ela não sabe. Mas, dentro da matéria, do corpo material da tartaruga, tem uma programação que a gente nem entende de tão perfeita que é, mas que de alguma forma fala para a tartaruga, olha, o mar está para lá, dá as dicas para a tartaruga de onde está o mar. Claro que ela tem de onde tirar essa informação. Nós não sabemos de onde que é, mas ela tira. De alguma forma ela tira, seja pelo olfato, pelo ar, pelo sol, eu não sei. Mas ela tira essa informação e vai em direção ao mar. Quem foi em direção ao mar? Quem decidiu o lado que ela vai sair? Foi o espírito tartaruguinha? Não. Se dependesse dele, ele podia sair perfeitamente, pegar o corpinho novo, falar, não sei o que eu estou fazendo aqui, já saí do ovo, vou sair andando. E 90 aí, vai, se a gente imaginar um círculo, a maioria, vai, pelo menos 50% das tartarugas ou mais, iam sair para a terra, iam morrer. E só a metade que, por sorte, saísse para o mar ia sobreviver. Isso não acontece, todas vão para o mar certinho, na linha reta. Onde está isso? Na matéria. A matéria guarda este conhecimento, a matéria guarda essa tecnologia. A tartaruga entra na água. Quando ela entra na água, ela sai nadando. E ela sai nadando num ambiente de água e que ela não respira embaixo d'água. Ela, que nem nós, só que ela tem um fôlego que não se compara ao nosso, né? Então ela fica muito tempo embaixo d'água. Mas ela precisa respirar fora d'água. E ela entra, pequenininha, acabou de nascer, entra na água e sai nadando e já mergulha. Quem disse para ela, explicou para ela que ela tem que, depois de certos alguns segundos ou minutos, voltar para a superfície para respirar se ela quiser afundar de novo? Quem disse para ela que tem ar lá em cima? Porque ela pode até sentir falta de ar, mas ela respira e morre afogada. Mas isso não acontece. Ela sabe que tem que subir, tem que chegar na superfície, respirar, e aí ela pode descer de novo. Quem explicou isso para ela? Ninguém explicou isso para esse espírito da tartaruguinha que incorporou aqui. Esse conhecimento já está na consciência material. Lembra? Tudo tem consciência. Essa consciência material já carrega esse conhecimento no seu DNA, nas leis universais. Vocês percebem? Porque se dependesse do espíritozinho da tartaruga, e depois nós vamos falar do homem, né? Essa tartaruga estava condenada. Nós vamos entender a influência disso. Nossa, a consequência disso quando a gente vai falar do homem. A consequência disso no homem é terrível. Mas vamos lá. Então, assim a tartaruga vai. A tartaruga está na água, mergulhando, ela precisa comer. Ela não come pedra, não come areia. Ela não quer comer um tubarão. Fala, ó, o tubarão, tu tenta comer, não consegue, morre de fome porque não consigo comer um tubarão. Ou então come areia, come e morre porque, né, comeu muita areia, não comeu nada que presta. Não acontece isso. Ela sabe o que ela precisa comer, e são aquelas alguinhas específicas, são aquilo e aquilo. E ela come aquilo. Ela acabou de nascer. Quem deu a informação para ela de que aquilo é o que ela precisa comer? Ninguém deu a informação para ela. Ela não nasceu com manual de instruções. E aquele espíritozinho da tartaruga, quando veio, não sabe. Não tem esse conhecimento. Ele não tem essa intelectualidade de falar, olha, agora eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Não sabe. Tudo isso está na consciência da matéria. E dessa mesma maneira que eu falei da tartaruga, acontece para todos os seres vivos. Todos os seres vivos nascem sem manual de instruções, com espíritos ainda bastante primitivos, sem conhecimento sobre as regras de sobrevivência do planeta, até porque às vezes vem para a Terra, as regras de sobrevivência da Terra são uma. Vai para um outro planeta, encarna num outro planeta, as regras de sobrevivência do planeta são outras. Então, assim, o espírito não sabe, mas cada corpo no planeta, cada consciência corporal tem exatamente todas as regras, e essas regras, gente, elas são seguidas à risca. E olha só, no caso de uma tartaruga, ou de qualquer outro animal, elas são seguidas à risca de uma maneira exata. O espírito da tartaruga não tem força, não tem expansão de consciência, não tem sabedoria suficiente para ir contra as ordens
as ordens do corpo físico. O corpo físico mandou sair para aquele lado, ela vai. O corpo físico mandou comer o que tem que comer, ela vai. O corpo físico mandou respirar na superfície, ela vai. Ela não consegue ter força para ir contra estas ordens. Não consegue. O que acontece? Significa que o espírito da tartaruga que veio para cá, ele vive basicamente tendo experiências e experimentando a vida de acordo com as regras do corpo físico, do ego da tartaruga. Então, o ego da tartaruga comanda o espírito da tartaruga totalmente. O ego da tartaruga comanda totalmente o espírito da tartaruga e a tartaruga vive sendo comandada pelo ego. Aí você pensa, mas o espírito da tartaruga não decide nada na vida dela? Muito pouco. Muito pouco. Às vezes ele tem um livre-arbítrio. Né? Às vezes ele está num local, ele fala, vou para a direita, eu vou para a esquerda, tem uma opção de comida, eu comer isso ou comer aquilo. Ele pode ter, ou não, eu tô, né? A gente já viu, né? Eu estou falando de tartaruga, tá? Depois nós vamos falar de homem, vamos falar de outros animais, vamos falar de vegetal, mas enfim. Mas pode ter algum momento que ela fala assim, eu quero brincar na onda, e tá lá brincando na onda, tomando sol, né? Resolveu fazer uma coisa diferente do que o ego manda para a sobrevivência. Mas é muito difícil ela entrar nisso. Muito difícil e muito raro. Por quê? Por que é difícil e raro entrar nisso? Porque o ego sabe que toda vez que esse espírito tartaruga maluco resolver fazer coisa diferente do que o ego está comandando, por que o ego comanda tudo isso? Ele comanda tudo isso porque ele sabe que cada regra que ele comanda é regra de sobrevivência. E se isso for descumprido, a tartaruga morre. É comida por um peixe maior, por um passarinho, não nasce, vai para a terra em vez de para o mar, dá besteira. Então percebam, não é à toa que a tartaruga, o espírito dela tem um livre-arbítrio muito pequeno. Porque o livre-arbítrio dela pode causar a morte dela. De fato, se a tartaruga falar assim, agora quem comanda sou eu, e a tartaruga resolve passear não sei aonde, é comida pelo tubarão, resolve sair da toca, é comida pelo tubarão, resolve ir para a terra em vez do mar, resolve o que for. Você entende? Ela sai, ela morre. Se Deus permitisse isso nas regras iniciais, que o espírito primitivo tivesse ascendência sobre o ego, o que aconteceria? Não existiria vida na Terra. Porque não teria sobrevivido nenhuma espécie animal. Nenhuma. Deus sabia que para a evolução era necessário que o ego aqui, né, controlasse o espírito. Que o ego controlasse o espírito. Isso era fundamental. Então, o ego controla o espírito. Por quê? Porque o ego quer que esses animais sobrevivam. E o animal, então, acaba tendo um livre-arbítrio muito pequeno do seu espírito, mas acaba, junto com o ego, junto com o amigo ego, sobrevivendo, tendo uma vida, tendo experiências, conhecendo coisas, desenvolvendo grandemente. Então, olha a importância dessa união espírito-ego. É uma união importantíssima, né, que os dois fazem. Mas nós vamos conversar sobre os reinos, né? Várias coisas aqui. Isso aqui é só uma introdução, gente, para a gente começar a entender efetivamente o despertar da consciência e a nossa consciência como homem. E essa questão importante do ego e da nossa essência. E como que essa briga acontece fortemente dentro do homem, principalmente, e por que acontece dentro do homem, principalmente. São conhecimentos fundamentais e que às vezes a gente não para nem para pensar. Bom, nós temos os reinos. Nós temos o reino vegetal, mineral, o reino animal, o reino hominal. Cada reino é uma evolução na consciência. Nós vamos ver que um mineral e um animal, dentro da matéria, né, dos átomos, das suas moléculas, eles são coisas totalmente diferentes. Existe muito mais sabedoria na montagem de um animal do que de uma pedra. No sentido de que uma pedra é tudo mais homogêneo, tudo mais igualzinho. No animal já é tudo mais organizado, com detalhes, é muito mais complexo, muito mais complexo. Isso tudo não é por acaso. Então, gente, nós vamos falar
dos reinos, entendendo a diferença e a consciência que existe no reino mineral, no vegetal, no animal, no nosso nominal, e existem outros reinos. Para onde isso tudo vai? Nós vamos entender essa briga entre ego e espírito. A gente falou da tartaruga, mas isso acontece nas outras espécies, nos outros reinos? E como que isso acontece? E principalmente, como que isso acontece no homem? E por que que esse é o entendimento mais importante da nossa vida? Muita coisa muito interessante. Nosso tempo já está em cima da hora. Eu convido você, nos nossos próximos encontros, estar presente para a gente desenvolver isso com calma. Desenvolvermos isso em detalhes para que não fique dúvida nem pedra sobre pedra. E que, se você tiver dúvidas, comentários, vai colocando aqui no comentário suas dúvidas, suas perguntas, seus entendimentos, que nós vamos esclarecer todos. Vai colocando aqui. Compartilhe com seus amigos essas nossas próximas reuniões. Inclusive essa, para que seus amigos, familiares possam começar a entender para onde nós estamos indo. Que juntos nós vamos fazer uma viagem incrível agora de compreensão profunda da espiritualidade e do despertar da consciência. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Estamos sempre aqui, todas as terças, às 20h30, com um tema sobre ciência, espiritualidade, despertar da consciência, e vamos começar agora a falar deste assunto nas próximas reuniões nossas. Pensem, reflitam em tudo que a gente conversou hoje, porque a semana que vem nós vamos aprofundar ainda mais. Um forte abraço, muita luz e até já.